Eu não queria deixar passar, porque quando tu falaste na massa carcerária, eu lembrei da informação de que a Holanda ela está vendendo vagas em presídios. A Sim. Holanda vende vagas em presídios para países como a Hungria e outros países, exatamente, e tem muito a ver com a política que eles têm com o uso de substâncias químicas, né? E a outra questão é, e no viés psicanalítico, né? Como que, qual a abordagem para esse sujeito que faz uso dessas substâncias químicas? Como que isso se processa na clínica? Como é o atendimento desse sujeito? Tá. Sim, a Holanda foi um dos primeiros países, na verdade foi na Suécia, né, que surgiu a política de redução de danos, né, que se chama em inglês harm reduction, né, e ela foi iniciada nesses países europeus em função da questão do HIV, né. Vocês lembram? Então, a gente está numa pandemia, mas a gente já viveu outras, né? E uma outra pandemia, que não se chamava pandemia, mas epidemia, né? Foi a do HIV. Né? A questão da droga injetável. Foi a do HIV, né? A heroína, ela era injetada nos países da Europa, e aqui não se usava tanto heroína, mas se usava cocaína injetada. E o que aconteceu, né? Teve um grupo de usuários, né, na Suécia, que reivindicaram do governo. Então, assim, a redução de danos, eu sempre acho interessante dizer isso, porque no Brasil veio pela via do governo, tá? Mas, digamos assim, no seu início europeu, que não precisa ser o mesmo do nosso, né? Mas no seu início europeu, ele foi um movimento dos usuários, né? Então, assim, as pessoas, usuários de drogas, né? Se tinha aquela coisa do uso nas praças, né? Então, assim, digamos assim, quando a gente diz assim que se precisa intervir, né? A intervenção governamental, ela não precisa ser necessariamente por uma proibição, né? O que os países europeus, esses Holanda, Suécia, né, fizeram no seu início, que é o que o Uruguai fez com a cannabis, né? Eles regularam, né? Então, assim, digamos, quando a gente diz, tem que ter limite, sim, mas o limite não precisa ser necessariamente uma proibição. A lógica da abstinência, né? Ela pode ser uma regulação, né? Uma regulação dos espaços, né? Como a gente tem com o cigarro, né? Onde se pode usar e espaços onde não se pode. Então, esses países, como a Suécia e a Holanda, lá, né, na década de 70, 80, eles fizeram isso, eles regularam. Então, nessa praça se pode usar, no resto, não, aqui se pode comprar, né? Nos outros lugares não, porque ali também tem um certo controle, né, de qualidade também, né? Esses produtos, como a gente tem com cigarro, com álcool, precisam de um controle de qualidade. E aí os usuários, então, quando começou o vírus do HIV, e a sua contaminação pela via injetável, porque ao se injetar, a questão é que sai sangue, né? Fica sangue na seringa, e as pessoas trocavam seringas, né? Porque preferiam... Por que se trocava seringa? Por uma questão econômica, né? Era melhor comprar uma seringa e muitas doses, né? Do que muitas seringas e menos doses, né? Então, as pessoas compartilhavam a seringa, né, por uma questão financeira, para poder comprar mais droga, né? E aí elas começaram a se contaminar com o vírus do HIV na troca de seringa, né? E os usuários, então, reivindicaram do governo que eles tinham o direito de fazer o uso sem se contaminar. O uso limpo, a gente diz hoje, né, assim, popularmente. E então foi a partir daí que surge essa ideia, né, de uma redução dos danos do uso da droga, né? Na verdade, na época era uma redução na transmissão do HIV pelo tipo de uso de droga que se faz.
E aí que surgiram, então, esses programas, né, de distribuição de seringas, né, que depois vieram acompanhados, né, de escuta, de acolhimento, né, depois, na verdade, ali, quando as pessoas começaram a fazer isso, assim, então, atender os usuários na sua questão do uso limpo, né, digamos assim, começaram a se dar conta, né, que assim, quando havia um amparo estatal, né, para escutar esses usuários das suas reivindicações, e se eles tivessem o acesso, né, a um programa, assim, né, que não desrespeitasse o seu uso, né, eles começavam a demandar outras coisas, né. Então, começavam a pedir tratamento, começavam a dizer, não sei se eu não estou... Né? Não vou dizer que 100% da população, mas, né, começavam a dizer assim, eu acho que eu podia ver, estou usando demais, enfim, começavam a se rever no seu uso, né? O Brasil, então, né, também tinha uma grande questão, né, do HIV. O Brasil foi pioneiro, né, no trabalho de enfrentamento ao HIV, né? Teve, Lembra né, de patente, né, das medicações. o Ministério da Saúde foi muito atuante naquela época, teve a quebra de patente, mas teve... O movimento LGBT também foi importante. Uma intervenção grande social, né, de prevenção mesmo, né, a distribuição de camisinha, educação, né, enfim. Mas o que aconteceu, né? Ele se começou digamos assim, a conseguir prevenir vários comportamentos, como a transmissão sexual do HIV, enfim, mas tinha ficado uma grande questão que era a do uso de drogas injetáveis, que não se conseguia intervir, né? E aí, então, né, que teve um momento, assim, de compreensão, inclusive do ponto de vista governamental, né, de que esse paradigma, né, de dizer para a pessoa que tinha que parar de usar drogas para se prevenir, não, Isso que é o paradigma todo mundo diz, né? Isso é fácil fazer, né? Não era eficiente, né? E aí se foram buscar outros paradigmas, que é esse da redução de danos, então se implantou, né? Se implantaram esses programas na época de redução de danos, né? Em que não se conseguiu fazer o que alguns países europeus fazem, tipo em Barcelona, que tinha salas de uso e tal, mesmo que isso fosse um desejo de muitos, né? Na Europa também tinha o programa da metadona, né, que era uma substituição que se fazia, né, da heroína por metadona. Não se conseguiu isso, né, mas se conseguiu que se fizesse a distribuição de seringas, né, a distribuição limpa de seringas, e aí, então, no Brasil se implantou uma nova figura, né, que era a do redutor de danos. No geral, então, no Brasil, a redução de danos veio pela via do governo, sim, tá, do Estado, não veio por um movimento de usuários como foi na Europa. O que é bom também, né, um jeito, né, a gente tem que marcar o nosso jeito de fazer, né. E a figura do redutor de danos no Brasil, ela iniciou, né, e aí isso é importante socialmente também, porque os primeiros redutores de danos eram usuários, né? Isso é muito interessante, né? Porque os primeiros redutores de danos não eram pessoas que tinham passado ou que passavam pela experiência, né, de ter reduzido seus danos, né? Então, não necessariamente, muitos estavam em abstinência, tá? Mas, assim, não necessariamente se precisava estar em abstinência, mas se precisava ter podido regular o seu uso, né? E assim, qual foi o efeito disso, né?
primeiro as pessoas entendiam muito bem, né, o que a outra pessoa estava passando, né, que quem estava meio de fora, assim, desde não, a gente sabia, né, mas enfim, é outro conhecimento que se tem, né. Então, tinha um tipo de vocabulário mais acolhedor, mais próximo. Pares, né? Isso é importante. E a outra questão era que também, né, com a questão da redução de danos, se deu um lugar para essas pessoas também, né? Um lugar que era de lixo, né, da sociedade, passaram a ter um lugar importante no controle de uma epidemia, né? Então, por isso que eu digo assim, sempre precisa ver tudo, né? Assim, a substância, o sujeito, mas também o social, né? Ali, como que isso se coloca ali, né? Acho que essa foi uma pergunta, mas teve outra. O tratamento psicanalítico. Isso. Né? Eu proponho o seguinte, que a gente acabou trabalhando muito políticas públicas, né, nesse primeiro bloco, que é um programa, né? Eu acho que tem outra questão que tu trouxe, que está dentro do campo do social e de políticas públicas, né, que é a questão da internação compulsória ou não, porque as pessoas, eu escuto muito isso dos pais e das pessoas em geral, o quanto, em algum momento, as pessoas não veem outra saída a não ser internar para a pessoa não morrer, quando está com um problema de saúde muito grave, né, então acho que era legal poder falar um pouco sobre isso, né, o lugar da internação, em que momento, né, é a saída, ela é o redutor do dano maior, que é morrer, enfim, né, e que tu pudesse daí já engatar e nos falar do teu livro, né, Alexandre? Que tem uma Eu sempre escolhendo as pautas. Não tem problema, tá ótimo. Professora, como a gente, na verdade, se trabalha também com a ideia de associação livre, quando o assunto flui, vamos deixar a vida levar. Até porque, na verdade, assim, a gente conversa tão pouco sobre isso, né, de forma tranquila e aberta, que a gente poder resgatar um pouquinho da história, resgatar um pouquinho da importância do SUS, resgatar a importância do ente público, retirar o peso moral de cima do sujeito. Se a gente já faz isso, a gente consegue contribuir para o debate, que eu acho que é o que mais falta na nossa terra nos dias de hoje, poder debater. Porque eu lembrei, quando tu estavas falando, eu lembrei da história do aborto no Uruguai. Quando o Uruguai resolveu tratar como problema de saúde pública, diminuiu o número de mortes por aborto, porque eles puderam acolher e muitas vezes reverter, porque naquele desespero que a menina estava, quando o Estado entra, ele entra com algum suporte e aquele desespero se dissolve. Então, assim, quando a gente lida com as coisas com transparência, a gente consegue agir. Mas eu acho que só não dá para deixar bem claro que a nossa omissão em tornar o assunto transparente tem um viés econômico. É muito mais rentável deixar do jeito que está. E aí o resto de moralismo e de religião é muito mais uma desculpa para a manutenção desse mercado do que necessariamente enfrentar a questão com civilidade. É o que me parece nessa lógica. E acho que deu para depender da nossa conversa, com certeza, professor. Assim, não dá para comparar o Brasil com o Uruguai, tá? Eu sou doble chapa. Eu nasci no Uruguai, mas me formei no Brasil. Mas não dá para comparar no sentido assim de que as políticas públicas, né, no Uruguai, assim, já que tu falou desse país, né, que é um país latino-americano, para a gente não está sempre se comparando com a Europa também, né? Bom, primeiro que é um paísinho pequeno, com pouca população, né? Então, assim, seria, digamos, fazer um programa para o Rio Grande do Sul, né? Se a gente comparar o tamanho, né? E o Brasil, bom, né? É grande, tem várias culturas, né? Mas é que, assim, tu vê o Uruguai, né? Porque eu discutia, quando o Uruguai regulou, né, o uso da maconha, assim, a gente estava muito envolvido com isso, e daí vieram os uruguaios aqui para discutir com a gente, e eu fui várias vezes ali na Câmara de Vereadores e tal, né, para discutir politicamente a questão, né? Então, assim, eu sou uma defensora do desencarceramento nesse sentido, da descriminalização, inclusive da legalização, né?
mas das drogas, né, com esse efeito, né, de tirar as pessoas dos presídios, porque quem está lá são pessoas, né, com uma escolha social, né, população. Bom, é só ver os últimos mapas da violência ali, a população pobre, jovem, negra, né? Periferia. E então, assim, só que assim, a gente, né, o Brasil não pode só legalizar como se fosse uma política separada da educação, por exemplo. Exato. O Uruguai teve a sua reforma, eu vou dizer assim, ó, o Uruguai, eu discutia isso muito nessa época, agora a gente não pode mais discutir, né, nesse momento, assim, teve um outro rumo, né, a política de drogas, enfim. Mas o Uruguai, ele teve a sua reforma educacional em 1874, se eu não me engano, tá? Em que a escola se tornou gratuita, laica e obrigatória. No Brasil, quando foi isso? Acho que 2004, né? Então, de 1874 a 2004, né? Então, assim, é um país que tem pouco analfabetismo, mas, né, se começou a trabalhar isso em 1800. Então, assim, né, então, assim, e aí, assim, eu lembro até de quando teve, né, teve no Uruguai teve, assim, era um pacote, assim, né, era aborto, casamento LGBT, né, e a questão da maconha, assim, foram 3, digamos, mudanças de legislação, né, que vieram meio juntas, assim, no mesmo tempo. Né. E a sustentação do governo para isso, né, naquela época, era a mesma. Né. O que se dizia, assim, para justificar, né, essa mudança da legislação, né? Que se a população de um país pratica, né, determinado comportamento, sentimento, afeto, né, comportamento ou sentimento ou afeto, né, a função do governo, né, não é dizer se isso é bom ou é ruim, né, mas é controlar, regular, para que isso se faça de forma segura, né? Então, muito... A gente não entende direito, mas a descriminalização do uso de drogas no Uruguai se fez na época da ditadura militar, né? Então, até num momento assim, de uma ditadura cruel que foi, né, violentíssima, né, mas se legislou descriminalizando o uso de drogas. Então, assim, tu falaste do álcool, né, Alexandre? O álcool, lá quando as pessoas começaram a consumir muito álcool, aí eu não vou saber te dizer a data, tá? Porque aí não me lembro mais. Mas o que o Uruguai criou? Criou a ANCAP, né? Que é que vocês devem conhecer pelo posto de gasolina, quando atravessa a fronteira ali. Mas a ANCAP, ela também produz bebida, né? Então, também teve uma questão do controle da bebida, né? Que as pessoas faziam uso do álcool para ingestão, né? Então, o Uruguai foi o primeiro país que legislou a prostituição, por exemplo, né? Não porque achasse que era, sei lá, na época também, e o Uruguai é uma sociedade conservadora, tá? Não estou dizendo que a sociedade aprove, a gente aprova mais, digamos assim, como sociedade, eu acho que o Brasil aprova mais do que a sociedade uruguaia, que ela é mais conservadora. Mas do ponto de vista da função do governo na legislação, eles têm outra compreensão, né? Tem uma compreensão de que, bom, né, a gente pode até, a sociedade pode não aprovar no seu conservadorismo, mas assim, se alguém faz uso, se alguém quer casar com pessoas,
né? Se alguém quer fazer aborto, que foi a outra questão que tu levantaste, tem direito a ser seguro, né? Essa que é a questão. O Brasil não tem essa compreensão. E eu não sou socióloga nem historiadora, né? E vou me arriscar a fazer uma análise assim do que não é a minha área, né? Mas, enfim, eu tenho lido algumas coisas, posso estar dizendo uma grande besteira, né? Mas eu acredito que seja assim pelas razões históricas, assim, de como se deu, né, o processo de independização, da escravização, né? Isso faz com que se compreenda o outro de determinada maneira, né, com mais respeito ou menos respeito, né? Não que no Uruguai não tenha havido escravização, houve também, né? Mas se deu de outra maneira, é isso que eu quero dizer. E não permaneceu a ideia, por exemplo, vocês vão para o Uruguai e para outros países da América Latina, e tanto os partidos de direita quanto de esquerda, por exemplo, eles recriminam a ditadura civil-militar, né? Que não é o mesmo caso do Brasil, assim, né? Então, enfim, tem todas essas questões. Então, vamos voltar para o Brasil, só para, como vocês... Como é o transito entre os dois países, né? Eu sempre digo isso, que eu vou lá para os uruguaios e eu entendo que eles acham que o Brasil é como o Uruguai. Eu digo, não é, não é, né? Assim, vamos entender as diferenças. Então, eu acho que para o Brasil, assim, né, a gente precisaria muito investir, né, para além das políticas de redução de danos e de descriminalização e liberação, em educação, né? Porque como é que vai liberar, por exemplo, né? Assim, o que os redutores de danos faziam? Era uma educação para o bom uso de drogas, né? O Henrique Carneiro, que é um historiador, né, um grande estudioso aqui da situação das drogas no mundo, mas no Brasil, deixa eu ver se eu gosto muito assim do que ele aponta, né, no finalzinho assim da tese de doutorado dele, que ele faz uma comparação com a gastronomia. Ele diz assim que bom que em determinado momento da história da sociedade, né, a alimentação, a comida era só para saciar a fome, né? Assim, a questão funcional se diria, né, para satisfazer uma necessidade, né? Mas que, enfim, isso é uma coisa que a antropologia já viu, né? O Lévi-Strauss trabalhou a questão de quando você foi cozinhando, né, o alimento, isso foi trazendo, né, modificações na cultura, enfim. Toda. Mas então o que ele vai dizer é que quando surge a gastronomia também, né, que como efeito disso surge a gastronomia, né? Então assim, a gastronomia, né, já é uma arte, né, do preparo culinário, né? E que é um sinal de que já não se come mais por necessidade, digamos assim, né? E que ele aposta, né, que um dia a questão das drogas se trata da mesma maneira, né? Que se encontre uma arte do bom uso, né, das substâncias. Talvez como os índios faziam com o cachimbo da paz, né? Exatamente, porque aí tem um contorno cultural, né? De festa, festivo. Assim, o álcool na Igreja Católica é sangue de Cristo. Sim. O ayahuasca para o Santo Daime tem uma outra função simbólica, né? Exato. Então, é quando a droga, e por isso que aí é aquele tripé, sociedade, né? Quando a droga passa a ter, né, uma função social, digamos assim, né, simbólica, né? E aí já estou entrando com a questão psicanalítica, quando a substância passa a ter uma função simbólica numa sociedade, né, ela tem outro contorno. Não que não tenha assim, pessoas que fazem abuso de álcool dentro da igreja, enfim, não é isso que eu estou dizendo, mas ela passa a ter uma outra compreensão.